Olá, nós estamos na segunda parte do nosso vídeo e ainda tratando sobre o método histórico crítico, nós iremos continuar a nossa visão geral e panorâmica dessa metodologia ou leitura das Sagradas Escrituras. Ainda falando um pouquinho sobre o desenvolvimento histórico desse método, desde Marcião, Orígenes, teólogos do século II, nós percebemos uma busca mais histórica na interpretação dos textos sagrados. Mas foi a partir aproximadamente do século XVIII e XIX que o método histórico-crítico começa a ganhar força, ou forma, melhor dizendo, no mundo da teologia, principalmente da teologia bíblica. Um teólogo chamado Johann Salomon Sandler, desculpe se eu errei a pronúncia, em sua obra Livre Pesquisa sobre o Cânon, de 1775, ele foi um dos primeiros a estudar a Bíblia com o olhar de um historiador das religiões, rejeitando o estudo dogmático. Então, ele foi o primeiro a olhar a Bíblia como um livro histórico, não apenas um livro de fé. Ele afirmava alguns pressupostos que se tornaram importantes, fundamentais, basilares, mais tarde para o método histórico-crítico. O primeiro pressuposto é que o intérprete não deve esquecer-se da distância histórica que o separa do texto sagrado. Então nós estamos separados historicamente do texto. O texto foi escrito há 2.000, 3.000 anos atrás, uma outra cultura, uma outra perspectiva, outro paradigma social, religioso, político, e isso deve ser levado em consideração e é levado em consideração no método histórico-crítico. A segunda coisa é que o intérprete deve se submeter a regras hermenêuticas no estudo das Sagradas Escrituras que busca o sentido original dos redatores. Então, o método histórico-crítico, segundo Sandler, a gente tem que olhar, perceber a distância histórica que nos separa do autor e do texto, e segundo, devemos nos submeter a critérios para análise do texto. São etapas que nós temos que traçar caminhos hermenêuticos de análise, de pesquisa, até chegar à ideia, ou possivelmente à ideia do autor. Posteriormente, temos uma fileira enorme de teólogos que se utilizaram deste método ao longo e a partir do século XIX. Homens como Bultmann, Harnack, Trust, perdão novamente as pronúncias, etc., outros teólogos também, que formaram, a grosso modo, o grupo dos denominados teólogos liberais que foram conflitados pelos movimentos fundamentalistas no início do século XIX. Nós temos um vídeo no nosso canal falando sobre os movimentos, a leitura fundamentalista, e a gente falou sobre isso, a tensão dos fundamentalistas e a teologia liberal. Os teólogos liberais, os denominados teólogos liberais daquele contexto, se debruçaram, se utilizaram dessa leitura, dessa metodologia histórica crítica. Então, vamos agora, nessa segunda parte, nesse segundo tópico, falar sobre características do método histórico crítico, e mais especificamente vamos falar sobre críticas, pontos positivos e pontos negativos desse método, vamos dizer assim. Benefícios, pontos positivos. A base da pesquisa do método histórico crítico é formada pela dúvida científica e pela atitude crítica, investigativa. E a crítica aqui significa, pelo menos no meu entendimento particular, fazer o uso de um juízo sadio que busca realmente as possíveis raízes do texto, seja ele como eventos históricos ou expressões de fé de uma comunidade ou de uma pessoa. Então, é crítico o método histórico crítico, desculpe o pleonasmo, porque ele é formado por essa dúvida científica, investigativa, ele quer chegar até a ideia do autor. Então o método histórico crítico ele passa por esse caminho. O método histórico crítico, ainda falando sobre os benefícios e os pontos positivos do mesmo, manifesta o caráter histórico dos livros sagrados e ele percebe que a Bíblia não caiu do céu num passado longínquo, mas corresponde a Bíblia
a uma evolução ligada a contextos e eventos históricos. A fé permanece ligada à história e é amalgamada à realidade humana. Isso não pode ser desconsiderado de um teólogo que quer se utilizar do método histórico crítico. Ele deve perceber essa perspectiva histórica do texto, né? O livro, ele passou por uma humanidade, ele passou por uma história de alguém ou de uma comunidade. São experiências de fé, são teologias ali elaboradas. Revelação e escritura, embora indissociáveis, não são idênticas. Aqui a Bíblia é, antes de tudo, considerada um documento da história humana, de pessoas que manifestaram suas teologias e experiências com o divino, com Deus. Então, o método histórico-crítico ele faz bem essa separação, revelação e escritura. São indissociáveis, mas não são a mesma coisa. A Bíblia, a escritura, ela passa por uma história. A revelação, ela está dentro da Bíblia, dentro da escritura, mas a escritura, ela passou por um processo histórico. É então um documento histórico. Se é um documento histórico, eu devo analisar a história do mesmo. Então, esses foram alguns pontos positivos do método histórico-crítico. Agora vamos para algumas críticas, alguns pontos negativos. Partindo agora para uma análise crítica desse método, podemos dizer que, basicamente, ele pode cultivar uma academicidade alheia à maioria do povo da igreja, criando uma tensão entre teólogo e igreja. Isso aconteceu muito no início do século XIX, com alguns teólogos, denominados teólogos liberais. Mas, como diz Paul Tillich, ele sempre dizia isso em algumas das suas obras, que o lugar do teólogo é na igreja. E eu concordo com Paul Tillich nesse sentido. O teólogo ele deve ser um suporte intelectual, vamos dizer, à igreja, no sentido de interpretação do texto, no sentido de atualização da teologia, enfim. Uma outra coisa, um ponto negativo do método histórico crítico, é que ele pode gerar uma arrogância e uma espécie de idolatria do intelecto, em detrimento de outras percepções da realidade e até outras perspectivas do texto bíblico. Então, o método histórico crítico ele pode gerar uma certa arrogância naquele que está utilizando o mesmo, e acaba sendo a face de uma outra moeda do fundamentalismo. O fundamentalismo ele tem como característica, e nós falamos isso no nosso vídeo, está no nosso canal, que há uma idolatria do texto, né? Uma bibliolatria. Né? O método histórico crítico pode fazer exatamente ao contrário, um caminho inverso, que é a idolatria do intelecto, em detrimento de outras percepções da realidade. Sua pesquisa não pode fornecer, a pesquisa do método histórico crítico, resultados inteiramente definitivos, pois ela mesma se encontra em constante evolução e desenvolvimento, manifestando no mais alto ponto seu caráter experimental. Ou seja, o próprio método histórico crítico ele vai se atualizando, ele vai se reinventando. Um pressuposto do método histórico crítico até então, ele pode ser derrubado pelo próprio método histórico crítico ao decorrer do tempo, através de descobertas arqueológicas, filológicas, históricas. Então, o próprio método histórico crítico ele pode não dar a última palavra de uma interpretação ou de uma percepção de um fragmento, uma perícope, enfim. Uma outra coisa, ele pode pressupor uma certa autonomia do intérprete frente ao texto bíblico como documento histórico e pode levá-lo facilmente a esquecer que o texto bíblico nos interpela na vida humana. Em outras palavras, não apenas o interpretamos, mas a Bíblia nos interpreta. Principalmente para nós que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia nos interpreta. Então, o teólogo, né, que se debruça sobre esse método, que quer usar esse método, ele pode se tornar autônomo e separado do texto bíblico, e olhar a Bíblia apenas como um livro de estudo, e não apenas um livro de fé que pode trazer benefícios para a sua espiritualidade. E já no caráter conclusivo do nosso estudo e do nosso bate-papo aqui, podemos dizer que no século XX a exegese
histórica crítica mudou de função e perspectiva, interrogando os textos não somente como documentos arqueológicos e históricos de um passado, mas como testemunhos humanos de esperança e do futuro que transcendiam os limites da razão humana. Logo, a pesquisa histórica abriu-se a outros métodos de pesquisa, mais literários do que históricos, e está hoje mais inclinada a levar em conta a importância do texto, tal como se apresenta ao leitor, do que destacar os extratos históricos. Então, o próprio método histórico crítico, não que ele está no passado atualmente, mas há outras metodologias que dentro da comunidade da teologia bíblica já é utilizada e que alguns teólogos hoje até dialogam, tem essa dialética com o método histórico crítico, mas ele já não é, vamos dizer assim, o último biscoito do fundo do pacote. Agora há outras percepções do texto bíblico que também, junto com o método histórico crítico, podem enriquecer a interpretação e a exegese bíblica. Eu quero, nessa conclusão final, dizer alguns livros que eu utilizei nessa pesquisa e que podem ser de bastante importância para você. Primeiro, esse livrinho, A Escritura Viva, Interpretações da Bíblia, de Elizabeth Parmentier, não sei se é assim que pronuncia, perdão, Edições Loyola, um livro muito bacana. O outro que eu utilizei como bibliografia da minha fala é Metodologia do Novo Testamento, Introdução aos Métodos Linguísticos e Históricos Críticos, William Weger, não sei se é assim que se pronuncia, é da Edições Loyola também, ótimo livro. Esse aqui também é bem bacana, a História da Teologia Cristã, de Wolfgang Pauli, da Edições Loyola. E também usei esse manualzinho, bem basicão, mas muito bom, né, do autor Will Wegner, Exegese do Novo Testamento, manual de metodologia da Sinodal. Muito interessante, principalmente para aquele que está ingressando em seminários, né, que é simpatizante de estudos bíblicos. Espero que tenha sido de grande proveito para todos vocês esse nosso bate-papo. Lembrando que a nossa perspectiva desse canal é falar numa perspectiva básica, né, bem pedagógica para aqueles simpatizantes da teologia e a leigos. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.